saindo aqui da cidade de Calafate para ir ver o Perito Moreno. O Perito Moreno glacial, que já foi considerada a 8ª maravilha do mundo. 1h30 de ônibus de El Calafate até a entrada do Parque Nacional do Glacial. Antes da gente entrar no parque, a gente vai caminhar rapidinho até uma prainha que tem aqui, porque tem um iceberg ali. É, um primeiro, já dá pra ver ali. Vamos fazer todas as passarelas que existem aqui. Conforme a gente vai caminhando, vai ficando mais próximo e ele vai ficando cada vez mais majestoso. E Não vejo a hora de chegar ali na curvinha, que é o lugar mais próximo. É, e são quilômetros de passarela. São quilômetros. Então, ele é tão grande, quando você vê de longe parece que tá perto. Você vai caminhando e não chega nunca. É, mas ali, ó, agora sim nós vamos começar a chegar mais perto, né? Que nem você falou, depois daquela curva ali, nós vamos ver ele mais de frente. Aqui tem um mapa que mostra que a altura aproximada dessa parte que parece mais baixa é de 50 metros. Então esses outros aqui são pelo menos 80, 100 metros. Fácil, dá pra comparar só olhando. Impressionante, né? Impressionante. Aqui, né? 50 metros. Face sul é ali, ó. Aí tem esse meião aqui que parece um bolo fatiado assim. Isso aqui a gente estava vendo tem 70 metros de altura. E ali a face sul, a norte, perdão, que a gente estava antes. E a gente está vendo alguns pedaços de gelo se despregar. A Carol tá desesperada para conseguir filmar o gelo se despregar. Ela tá com o dedo no gatilho o tempo todo. Oh, meu Deus! Eu super qualquer da história. A gente almoçou, tava mais de 1 hora com o celular assim na mão. Com o sanduíche na mão, fala. Eu comi o sanduíche na mão e o celular na outra. E aí de repente eu escutei um barulhinho, vi que caiu uns negocinhos na água. O Celso tinha me dito que era o primeiro sinal de que poderia ser uma coisa maior. Você começa a ouvir uns estalos, ver algumas coisinhas caindo na água. E aí aconteceu. Isso aí que vocês vão ver agora aí na tela. Foi muito emocionante. O barulho aqui foi muito alto. Eu não sei se vou conseguir captar por causa do vento. Isso é muito emocionante. Missão cumprida. Visita completa. Está se apressando porque a gente ficou tanto tempo aqui que agora a gente percebeu que o ônibus nosso vai sair já para voltar para a cidade. E agora começou a garoar, dá um vento forte, mas cansa de ficar olhando essa imagem aqui, a gente fica hipnotizado, é impressionante.
Hoje acordamos cedinho, vamos fazer um passeio famoso aqui nessa região, que é o passeio, a navegação, uma navegação pelo Lago Argentino, que é um lago que tem diversos glaciares e acho que a gente vai ver também vários icebergs, uma navegação de dia inteiro. Chegamos aqui, o dia está lindíssimo, coisa raríssima aqui nessa região, um dia com o sol brilhando assim, com o céu completamente azul, então acho que a gente deu muita sorte para fazer esse passeio no dia de hoje. Se você está gostando, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Obrigado. A gente vai começar visitando o glacial que se chama Uppsala. A gente vai entrar no corredor agora, mais estreito, de onde a gente já está vendo icebergs maiores. E aí a gente vai chegar não muito próximo, a gente vai ter uma vista mais panorâmica, porque é muito perigoso chegar perto. Estamos chegando aqui num iceberg, pertinho de um iceberg bem grande. Ele fica só com 10% do tamanho dele para fora da água. 90% fica embaixo d'água, então dá para imaginar como é gigantesco esse iceberg, né, Puki? Nossa, esse é um dos maiores que a gente viu. Esses glaciares todos que a gente está visitando fazem parte do Campo de Gelo Patagônico. O Campo de Gelo Patagônico é o terceira maior massa de gelo do mundo. Só fica atrás da Antártida e da Groenlândia. São 270 km por 40 km de gelo. É uma reserva monstruosa de água potável. Todos esses glaciares que a gente viu aqui nessa viagem fazem parte do Campo de Gelo Patagônico. O barco parou para a gente ficar vendo esse primeiro grande iceberg aqui, mas tem mais uma série de icebergs que a gente vê lá adiante. A gente vai entrar, na verdade, por um corredor que está lotado de icebergs ali. Acho que a gente vai passar. E a gente vê outros que desprenderam da geleira aqui, diversos. É que esse aqui era maior realmente, era bem grandão. Mas eu acho que nós vamos passar perto de muitos ainda, porque nós vamos nos aproximar bastante de diversas geleiras. A primeira delas é a Uppsala. Esse aqui é o glaciar Speggazzini, um dos mais altos, as paredes super altas. Ele é estreito, mas é muito alto. Estamos chegando bem perto dele. Descemos do barco para visitar essa península que se chama Puerto de las Vacas, o Poço das Vacas. É uma península onde o Magalhães parou quando ele estava buscando um novo caminho para o Oriente, navegando pelo sul do continente. E por causa do inverno ele parou e ficou 3 meses acampado por aqui. Enfim, no século XVI, né? Teve contato com o povo local. E teve contato com o povo local e diz que inclusive foi ele que deu o nome de Patagônia, porque... Na época estava na moda um livro que tinha gigantes que se chamavam... Patagon. E aí ele falou, vocês parecem patagônios, porque os nativos eram muito altos, muito grandes, muito maiores que os europeus. Como os gigantes dos livros. Mas também há uma segunda corrente, que é a que se diz pata em espanhol é pé, e tem uma outra palavra que significa grande em português antigo, arcaico. Isso. E aí juntou as duas palavras, pé grande, porque eles eram bem altos, e virou Patagônia. Não se sabe exatamente qual das duas é a verdadeira. Depois ele cruzou o estreito que hoje virou Estreito de Magallanes, Estreito de Magalhães, quer dizer, e foi para o oceano. Do outro lado, o oceano estava muito calmo, ele deu o nome de Oceano Pacífico. Essa região aqui é meio histórica,
porque não foi só isso que aconteceu aqui, aconteceram outras coisas e uma delas acabou gerando uma crise ecológica. Hoje tem muitas vacas por aqui, foram trazidas para cá, ninguém cuidou, elas se multiplicaram e hoje é um problema da região. Elas comem todo o mato, impedem a floresta de crescer. Eles estão tentando resolver isso até hoje. Há décadas tentando, já mataram as vacas, levaram elas cortadas em barco, agora estão movendo elas vivas. E o guia nos disse que tem ainda 5.000 vacas nessa região. A gente não vê as vacas, mas a gente vê o cocô. O tempo todo o cocô de vaca em toda a região. Aquele lá ao fundo é o glaciar Uppsala. É um glacial que retrocedeu nos últimos 50 anos 11 quilômetros. É um dos mais afetados, se não o mais afetado, pelas mudanças climáticas. Antigamente ele vinha até aqui à frente, até aqui assim, e começou a retroceder, a derreter, até impedem hoje em dia o acesso a esse canal porque é perigoso. Há anos atrás soltou um pedaço dele de 1 quilômetro de tamanho, causou um pequeno tsunami aqui que chegou a destruir um pier, destruiu um restaurante que ficava na beira do lago. Estamos entrando agora na parte mais larga do Lago Argentino. E o que chama atenção nesse lago é a cor da água. É um verde clarinho. É impressionante como é bonito. É um verde claro, claro, claro. Para onde quer que você olhe. Nós vamos agora na direção do Perito Moreno. Vamos chegar lá na face norte do Perito Moreno para ver ele de perto. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!